Bem, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Prazer, eu sou o Victor Cabral. Eu vim aqui gravar o vídeo para a oportunidade de estágio no Senado Federal do processo seletivo para a vaga de computação. Sou estudante de engenharia de software na UNB e eu estou concorrendo para essa vaga, né? E eu vou apresentar mais informações minhas, tantas coisas pedidas no e-mail quanto outras informações, no slide que eu montei para poder apresentar, né? Tudo isso. Continuando a explicação, meu nome completo é Victor de Souza Cabral. Eu fiz 22 anos recentemente, agora em 25 de janeiro. E como já dito, eu curso Engenharia de Software, estou atualmente no oitavo período e faço na Universidade de Brasília, na UNB, no Campus Gama. Estou em busca, né, na primeira oportunidade de estágio para adentrar no mercado de trabalho. É um período da minha vida acadêmica que eu quero focar no estágio, para poder aprender na prática, né? Antes estava mais focado nas matérias da faculdade mesmo, e é um período que eu quero ter essa prática, tanto por causa do estágio obrigatório, quanto por conta do conhecimento, né? Que eu acredito que seja possível adquirir. Continuando a explicação, quanto à disponibilidade de tempo para o estágio, tá bem tranquilo. Eu, justamente por conta das coisas que eu comentei, quero montar minha grade para justamente ter menos matérias e poder focar no estágio, para poder realizar um bom trabalho, né? Então, quanto ao tempo, está bem tranquilo. Trabalho em equipe, eu tenho bastante experiência com essa parte, por conta dos projetos que eu realizo na faculdade, com vários membros, alguns, por exemplo, esse hospitalar foi um grupo de 18 pessoas, eu era Scrum Master, então foi um trabalho difícil, mas foi bem gratificante assim, né? O resultado que a gente entregou. Então eu tenho bastante experiência. Eu geralmente caio no papel de Scrum Master e também de desenvolvedor nos projetos que eu realizo. Aqui embaixo tem alguns exemplos de alguns projetos que necessitaram de trabalho em equipe muito bom para poderem ser realizados, pois tinham vários membros, a gente teve que conversar bastante. E é uma parte que eu acho bem divertido de trabalhar com a equipe de software, cada um expondo suas ideias, suas maneiras de pensar diferentes, né? E é uma parte bem divertida da área, assim. Quanto ao conhecimento da língua inglesa, para leitura avançado, eu leio bastante inglês mesmo, tanto para estudos, né, na área de engenharia de software, TI, quanto para entretenimento mesmo, né? Eu consumo bastante conteúdo em inglês, então meu entendimento é bem de boas mesmo, inclusive para fala, né? Para escrita, intermediário e para falar em si, intermediário também. Quanto ao interesse nas atividades esperadas, né, e também o meu nível de conhecimento sobre cada uma delas, quanto ao Oracle Apex, eu acho ele bem interessante. Eu comecei a dar uma estudada mais recentemente nele por conta justamente dessa vaga. Eu achei ele bem interessante por ser um ambiente web, né, e ter um desenvolvimento centrado em banco de dados. E acredito que o conhecimento que eu tenho de MySQL, SQL, PLSQL, vai ajudar na transição para essa tecnologia e entender ela. Eu estou fazendo alguns cursos para poder, caso seja convocado, já ter uma base nas tecnologias e realizar um bom trabalho. Bem, já o PHP, eu utilizei ele, né, essa linguagem para desenvolvimento web, no back-end, juntamente com outras tecnologias, como HTML, CSS para o front-end, por exemplo. Mesmo sendo mais focado no Python, eu acho o PHP uma linguagem interessante, né? Justamente para ser bem fácil assim de aprender e tem uns frameworks bem legais para se utilizar nela, né? Facilitando o trabalho. Falando em framework, tem também o Bootstrap. Eu comecei a dar uma brincada com ele mais recentemente, antes mesmo dessa vaga, e eu achei bem interessante. Ele ajuda bastante no desenvolvimento front-end. Eu antes não estava usando muitos frameworks e comecei a utilizar mais, e ele realmente é bem útil. E eu quero continuar estudando para poder facilitar, né, na codagem. É um framework bem interessante que eu tenho bastante interesse em utilizar. Quanto ao JavaScript, é uma linguagem que eu utilizo muito mesmo no front-end. Eu acho bem tranquilo e divertido trabalhar com ela. E eu acho que seria a principal que eu tenho um conhecimento assim do front. Assim como o CSS, né? Que ajuda bastante para estilizar as páginas e eu acho bem tranquilo de utilizar e bem útil mesmo.
Já quanto ao Killing Sense, eu comecei a estudar ele mais recentemente, justamente por conta da vaga, e eu tô achando interessante se estudar. Acredito que o conhecimento que eu tenho assim de Power BI está ajudando no aprendizado. Espero continuar aprendendo bastante com essa tecnologia, tanto por conta da oportunidade aqui de estágio, quanto pelo conhecimento em si, né? Conhecimento nunca é demais. E por último, comentando também de algumas habilidades e competências, né? Isso aqui eu informo no currículo. É, Quanto a personal skills, eu considero essas as minhas principais e vem me ajudando bastante no decorrer do aprendizado, né? De engenharia de software, na área da computação. E uma coisa interessante é que eu fiz ensino médio, técnico em hospedagem, no Instituto Federal de Brasília. Então eu tenho alguns conhecimentos administrativos justamente por conta dessa área. É, Essas são as tecnologias que eu tenho conhecimento e consigo utilizar. Estou aprendendo também, né? A gente vai aprendendo mais a cada dia. Algumas conheço mais, outras conheço menos, mas com o tempo a gente vai aprimorando, né? E outra parte importante, eu acredito que seja o diferencial, a parte de engenharia de software em si, do curso que eu venho aprendendo a cada matéria. Aqui estão alguns exemplos de aprendizados que eu já adquiri ao decorrer do curso e está sendo uma parte bem importante assim para poder otimizar, né, a produção de um produto de software. É uma área que eu estou gostando bastante e estou achando divertido. Bem, é isso. Obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Eu encerro aqui a gravação. Obrigado.